Imagine isso. Você entra em um bar lotado, luzes vermelhas, música baixa, risadas ecoando por trás de copos meio cheios. Você está impecável. Seu perfume é forte, mas não vulgar. Suas roupas pensadas ao milímetro. Seu cabelo milimetricamente alinhado. Você se aproxima da garota que vem encarando você há minutos. Uma daquelas que o mundo chama de novinha, fresca como a juventude, sedenta por vida, por drama, por histórias para contar. Você sorri. Ela sorri de volta. Mas em poucos minutos, algo muda. O olhar dela já não brilha como antes. Os ombros caem. O celular surge na mão como um escudo. E você, de forma quase imperceptível, já foi rejeitado. Antes mesmo de ser verdadeiramente ouvido. Você sai dali com uma sensação incômoda no estômago. Não houve grosseria nem desrespeito, mas havia desprezo. Um desprezo silencioso. Um desinteresse que parece quase biológico. Como se algo em você, invisível, tivesse sido detectado como fraco. Então a pergunta começa a ecoar dentro de você. O que eu fiz de errado? Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta certa seja: o que você representa sem saber? Porque o problema nunca é só o que você diz, mas o que você emana. E aqui está a contradição. Os homens passam a vida tentando se tornar desejáveis para as mulheres, especialmente as mais jovens, mais bonitas, mais vivas. Mas quanto mais tentam, mais repulsivos se tornam. Isso é um paradoxo que nem os gurus de sedução, nem os poetas, nem os coaches de Instagram conseguem explicar. Mas Nicolau Maquiavel, o pensador frio e cínico do poder, teria uma resposta. Não sobre conquistar mulheres. Ele não era um romântico, mas sobre o que afasta. Sobre os sinais sutis que você emite e que fazem até a mais carente das novinhas olhar para você e sentir: não. Maquiavel sabia que o poder atrai, mas sabia ainda mais que a fraqueza exala cheiro. E que para a mente instintiva da juventude, o cheiro da fraqueza é o maior repelente que existe. Mas não estamos falando aqui da fraqueza física ou financeira. Isso seria óbvio demais. Estamos falando de fragilidade psicológica mascarada de controle, de bondade ressentida que tenta comprar atenção, de gentileza forçada que grita: por favor, goste de mim. E nenhuma mulher, em especial as mais jovens, deseja um homem que implora por desejo. O que Maquiavel diria é que há traços comportamentais que, embora pareçam inofensivos ou até virtuosos, são verdadeiros venenos sociais. E quando o assunto é atração, principalmente para aquelas que têm o mundo aos pés, essas 5 posturas matam o desejo antes mesmo que ele nasça. Mas aqui está o que ninguém fala. Esses comportamentos não são erros conscientes. Eles brotam do medo, da insegurança, da ilusão romântica de que ser legal é o caminho para ser amado. E Maquiavel sabia: o amor que nasce da piedade é sempre frágil, e o respeito que nasce da submissão é sempre temporário. Então, antes de continuar, faça essa pergunta para si mesmo: quantas vezes fui afastado, não pelo que fiz, mas pelo que me tornei ao tentar agradar? Quantas vezes a sua necessidade de conexão gerou o efeito oposto e afastou? Quantas vezes a sua tentativa de ser bom foi lida como sinal de fraqueza? E o mais perturbador: se você não sabe o que afasta, como espera saber o que atrai? O que você está prestes a ver não é uma lista rasa de comportamentos, mas um mapa psicológico traçado por alguém que entendeu o lado mais sombrio da alma humana. E se você for corajoso o suficiente para olhar para dentro, sem mentiras, sem máscaras, sem frases prontas, talvez descubra por que aquelas que você mais desejava sempre pareceram te olhar como um estranho. Ou pior, como um menino que ainda não entendeu as regras do jogo. Porque o amor pode ser cego, mas o desejo enxerga com olhos de raio-x. E agora que você está dentro desse labirinto, só há um caminho: seguir até o fim. A próxima pergunta não é como agradar uma mulher,
É, porque elas sentem nojo, mesmo quando você é tudo o que elas dizem querer. E para responder isso, precisamos cavar mais fundo. A verdade mais perigosa é aquela que ninguém ousa nomear. Você acredita que o motivo de afastamento está no que você diz, no que você veste, no seu saldo bancário ou nos seus centímetros de bíceps? Claro, esses fatores têm algum peso, mas há algo anterior a tudo isso, algo ancestral, invisível, primário. É o cheiro da necessidade. E não falo de carência, não falo de falta de mulher. Falo de um tipo específico de energia que Maquiavel entenderia perfeitamente. A energia daquele que não possui a si mesmo. Porque quando você não governa seus impulsos, sua presença denuncia isso antes que sua boca se abra. E é isso que repele, não sua aparência, mas o sinal que seu espírito emite. Estou buscando algo fora para preencher o que me falta por dentro. E para as novinhas, criadas num mundo de excesso de estímulo, de opções, de narcisismo, isso é um gatilho silencioso que grita: esse aí vai me sugar. Carl Jung escreveu: aquilo que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. É isso que acontece com a maioria dos homens. Eles não entendem que são escravos de impulsos inconscientes e, por isso, agem como idiotas emocionalmente reativos. Mas querem respeito, querem sexo, querem admiração, sem perceber que a mulher sente, de forma instintiva, a mesma verdade que Maquiavel descobriu no século XVI. Um homem que não domina a si mesmo jamais será desejado por quem tem escolhas. Nietzsche, por sua vez, afirmava: torna-te quem tu és. Mas como se tornar alguém se você é apenas uma coleção de hábitos inconscientes, forjados por trauma, pornografia e validação social? Como ser alguém sólido se o seu senso de valor está amarrado ao número de respostas no WhatsApp? A mulher jovem, a novinha, não tem essa consciência filosófica, mas seu instinto tem. Ela pode não ler Schopenhauer, mas reconhece com os olhos a fragilidade de um homem que não possui eixo. Ela reconhece o desespero disfarçado de gentileza, a carência escondida sob o riso, e sabe que ali não há proteção, não há direção, não há poder. Maquiavel via o mundo em termos de poder e sobrevivência. Para ele, o príncipe, o homem verdadeiramente influente, deve ser temido antes de ser amado. Mas o homem moderno foi condicionado ao oposto, ser amado a todo custo. Ele acha que, se for suficientemente doce, educado, empático, ele será escolhido. E é por isso que ele se arrasta de fracasso em fracasso, sempre dizendo: mas eu sou diferente. Sim, você é. Diferente dos homens que as excitam, porque o desejo feminino, principalmente das mulheres mais jovens, não responde à lógica, responde à biologia. E a biologia busca abrigo em algo que parece inabalável. Jean-Paul Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre, mas essa liberdade apavora. Então a maioria foge, se adapta, se molda ao gosto das mulheres, esperando aprovação. Só que ao fazer isso, ele deixa de ser homem, no sentido mais essencial da palavra. Ele se torna uma criança esperando colo. E nenhuma mulher, por mais maternal que pareça, deseja dormir com um menino. As raízes desse problema são profundas. Vivemos em uma sociedade que castra o masculino, que criminaliza a assertividade, que celebra a fragilidade como se fosse virtude. Mas Maquiavel não acreditava em virtudes que não servem ao poder. E da mesma forma, o desejo feminino não se curva a ideais sociais. O corpo da mulher, seu desejo mais primitivo, busca por domínio, por certeza, por direção. E tudo o que você faz para ser aceito transmite exatamente o oposto. Você quer saber por que as novinhas se afastam? Não é porque você não tem um carro. Não é porque você não é famoso, é porque você parece perdido. E toda mulher que tem o mundo aos pés, mesmo que inconscientemente, quer alguém que pareça acima dele.
que não precise dela, que não a queira como um cachorro quer um osso, mas que a escolha como um rei escolhe sua companhia. Arthur Schopenhauer escreveu que o amor é uma ilusão do instinto para garantir a sobrevivência da espécie. Talvez ele estivesse certo. Talvez o que você chama de paixão seja apenas uma coreografia biológica, mas dentro dessa coreografia as regras são claras. E uma delas é: o homem que busca ser amado acima de tudo é o primeiro a ser descartado, porque o amor sem poder é como um trono vazio, belo, simbólico, mas inútil na guerra da vida. Você sente essa guerra, não sente? Nos olhares que se desviam, nas mensagens que não são respondidas, no silêncio das madrugadas. E talvez no fundo você já saiba: o problema nunca foi você, mas a sua forma inconsciente de existir. Mas calma, você não está condenado, apenas adestrado, e tudo o que foi condicionado pode ser quebrado. Na próxima parte, vamos entrar nas 5 formas sutis com que esses padrões se manifestam e como cada uma delas mata o desejo como veneno em dose homeopática. Você está pronto para ver o que as mulheres sentem, mas nunca dizem? Primeira coisa que repele novinhas: carência disfarçada de atenção. Você a vê, ela ri, se move com leveza, como se o mundo existisse apenas para servi-la. E em segundos, sua mente já constrói um castelo. Conversas profundas, noites quentes, olhares que se entendem sem palavras. Você se aproxima com o que julga ser charme, mas seu corpo diz o contrário. Seu olhar é escorregadio, sua fala cheia de pausas incertas. Você pergunta demais, elogia demais, concorda demais. Você acha que está sendo gentil, mas para ela, você está pedindo colo. E isso, para uma novinha que vive de atenção, é o mesmo que oferecer um copo de água para quem está se afogando. Ela não quer sua necessidade, ela quer sua presença. E sua presença está contaminada por um vício invisível, a fome de atenção. O que você não percebe é que cada palavra que você diz carrega uma súplica não verbal. Me valida, me nota, me escolhe. É Maquiavel invertido. Porque em vez de usar o poder como forma de sedução, você usa a submissão como moeda. Só que o preço disso é fatal. Ela sente nojo, sim, nojo, porque o feminino, por mais moderno que finja ser, ainda é atraído pelo centro de gravidade emocional masculino, e não por um menino carente que implora por carinho com floreios verbais. Segunda coisa que repele novinhas: falta de mistério. Você responde tudo, explica tudo, mostra tudo. Você é transparente, autêntico, sincero, e ela boceja por dentro. Veja, isso é contraintuitivo. Você acha que abrir sua alma vai gerar conexão, mas esquece uma das leis mais antigas do desejo. Tudo que é totalmente revelado perde o fascínio. A mente feminina, principalmente a das mais jovens, vive de pistas, não de mapas. Ela quer adivinhar, interpretar, imaginar. Ela quer dançar no campo da dúvida, onde cada gesto é um enigma e cada silêncio é uma promessa. Você, por outro lado, entrega sua biografia em 10 minutos. Fala dos traumas, dos sonhos, dos ex-rolês. Você mata o mistério com sinceridade demais. E o resultado? Você se torna previsível. E o previsível, para o cérebro feminino condicionado por dopamina, é sinônimo de tédio. Maquiavel diria que a previsibilidade é a primeira falha de um governante. E na dinâmica do desejo, quem não sabe esconder, jamais será rei no coração de uma mulher. Terceira coisa que repele novinhas: bondade sem estrutura. Você é legal, educado, cuidadoso. Você segura a porta, paga a conta, manda mensagem perguntando se chegou bem. Tudo isso parece certo, até você perceber que ela começou a te tratar como um irmão mais velho. Ou pior, como um daqueles amigos queridos que ela chama,
quando está chorando pelo cara que não responde, porque a sua bondade, por mais nobre que pareça, vem desprovida de algo essencial: limite, direção, estrutura. E aqui está a verdade cruel. A mulher jovem quer ser conduzida, não mimada. Ela quer força, não docilidade. Ela quer proteção, não aprovação. Ela quer o homem que impõe respeito pelo olhar e não o que pede carinho com elogios. Sua bondade não é problema. O problema é que ela não vem de um lugar de poder. Ela vem de uma tentativa inconsciente de conquistar valor, sendo agradável. E isso faz você parecer fraco. E para uma novinha acostumada a homens rastejando por um nude, fraqueza é como cheiro de sangue na água. Maquiavel diria: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E se sua bondade não impõe respeito, ela só serve para que você seja descartado sem culpa. Quarta coisa que repele novinhas: falta de auto-engano construtivo. Sim, você leu certo. A maioria dos homens fracassa porque é realista demais. Porque se olha no espelho com olhos de autocrítica, porque vive tentando ser melhor com base nos julgamentos alheios. Mas o verdadeiro desejo feminino não responde à realidade, responde à percepção de valor. E valor, meu amigo, muitas vezes nasce de um auto-engano bem construído. Você precisa acreditar, mesmo sem provas, que você é o prêmio, que estar com você é um privilégio, mesmo que sua conta bancária diga o contrário, mesmo que ninguém tenha dito isso antes, porque a mulher só consegue se render a um homem quando vê que ele já se rendeu a si mesmo. E quando você age como se precisasse dela para validar sua existência, mesmo com palavras doces e gestos cuidadosos, você grita o oposto: eu sou insuficiente, me completa. E isso mata qualquer tesão. Quinta coisa que repele novinhas: ausência de um propósito maior. Você acha que ela se afastou porque perdeu o interesse? Não. Ela se afastou porque percebeu que você não tem nada maior que ela. Homens que orbitam mulheres, ao invés de orbitar uma missão, são para o cérebro feminino emocionalmente inseguros. Ela quer saber, mesmo que inconscientemente, que se ela sumisse hoje, sua vida continuaria em alta rotação, porque isso é sexy, isso é sinal de poder, é o que diferencia o amante do mendigo. Maquiavel ensinava que o poder se constrói em torno de propósito, não de afeto. E na sedução, quem faz da mulher o centro da vida, perde. Essas 5 coisas não são apenas erros de comportamento. São expressões silenciosas de uma alma desalinhada com o seu próprio centro de gravidade. E o pior, você não percebe que está fazendo isso. Você acha que está indo bem. Você se sente gentil, disponível, interessado. Mas tudo o que ela sente é o cheiro da sua fragilidade, e aí ela desaparece, sem explicação, sem drama, como se você nunca tivesse existido. Mas agora que você viu a verdade, só resta uma pergunta: como quebrar esse ciclo? Como destruir o padrão e se tornar inabalável, não apenas para conquistar mulheres, mas para se tornar inteiro? A resposta está na próxima parte: a rebelião. Agora que você viu o que te afasta, está disposto a destruir quem você foi até aqui? Porque essa é a condição. Não existe transformação sem sangue. Você não vai aprender um truque para parecer mais interessante. Vai precisar matar o homem carente, previsível, submisso, desconectado de propósito, que vive em você como um parasita, e renascer como um ser autêntico e perigoso. Sim, perigoso. Porque o homem que não precisa de aprovação assusta. O homem que não mendiga amor desconcerta. O homem que possui a si mesmo domina. E isso, para uma novinha que vive num mar de homens rastejando por atenção, é como encontrar fogo no meio de um pântano. Não dá para ignorar. Mas como você se torna esse homem? A primeira revolta: pare de pedir permissão para existir. O mundo moderno te ensinou que ser homem é perigoso, te treinou para ser inofensivo, educado, diplomático, politicamente correto,
Mas o desejo feminino não responde à política, responde ao instinto, e o instinto quer direção, domínio, decisão. Não carência com voz doce. Você precisa parar de se perguntar: será que ela vai gostar de mim? E começar a se perguntar: essa mulher é digna da minha energia? Parece arrogante? É, mas é necessário. Porque o jogo da atração é um espelho. E a mulher só começa a te desejar quando percebe que você se basta e que a presença dela é bônus, não necessidade. Essa mentalidade muda tudo: sua postura, seu olhar, sua voz. Você não se curva mais, você não se explica, você simplesmente é. A segunda revolta: recupere o mistério. Pare de se vender, pare de se explicar, pare de se mostrar inteiro em cada conversa. Você não deve ser um livro aberto. Deve ser um quebra-cabeça incompleto, cheio de peças soltas e intenções não verbalizadas. Quando ela perguntar algo, responda com meio sorriso. Quando ela provocar, observe mais do que reage. Crie tensão, estique o elástico, transforme o silêncio em arte. Maquiavel dizia que o bom governante manipula a percepção, não a realidade. Faça o mesmo. Construa a imagem de alguém que tem camadas, segredos, ambiguidades. O que atrai não é o que você revela, mas o que você deixa escapar sem querer. A terceira revolta: seja bom, mas seja perigoso. O problema nunca foi ser gentil. O problema é ser gentil por medo. Quando a sua bondade nasce da insegurança, do medo de perder, da esperança de ser aceito, ela tem cheiro de covardia. Mas quando sua gentileza nasce de força, de alguém que sabe o próprio valor e que escolhe ser nobre, ela vira ouro. Carl Jung escreveu: um homem bom que não é perigoso é ingênuo, mas um homem perigoso que escolhe ser bom é respeitado. Você precisa desenvolver sua sombra, seu lado selvagem, o animal dentro de você que sabe dizer não, que impõe limites, que não tolera desrespeito. E só quando esse lado estiver acordado, mas sob seu controle, sua bondade será vista como poder e não como fraqueza. A quarta revolta: pratique o auto-engano sagrado. Você quer mudar sua vida? Comece acreditando em si mesmo antes que existam provas. Você não precisa de validação externa para se ver como um homem de valor. Precisa de fé. Fé em si mesmo, fé na sua visão, fé na sua essência. Isso não é ilusão, é construção. Todo império começa com uma mentira temporária que vira verdade com ação disciplinada. Você diz: mas eu não sou tudo isso ainda. E eu digo: finja até que se torne real, não para os outros, mas para você. Maquiavel entendia isso. Ele sabia que a imagem de poder é muitas vezes mais eficaz que o próprio poder. Finja ser o rei, finja ser o prêmio, finja ser alguém que nenhuma mulher pode substituir e haja de acordo com isso, todos os dias. O mundo vai te tratar como você se trata e as mulheres vão desejar você quando você desejar a si mesmo como se fosse o ouro mais raro do planeta. A quinta revolta: faça de sua vida um templo. Homens orbitam mulheres porque não orbitam propósito. Simples assim. Você quer parar de mendigar atenção? Construa uma vida que não deixa espaço para carência. Levante cedo, treine, estude, crie, desenvolva habilidades, construa um corpo que impõe respeito e uma mente que ninguém consegue manipular. Viva como se você estivesse preparando um reino e não esperando aprovação. Quando você tem um caminho maior que qualquer mulher, você transmite uma energia rara, a de um homem que já está inteiro. E é aí que as mulheres, especialmente as mais jovens, se curvam, porque elas vivem cercadas por homens que querem companhia para fugir do tédio. Mas você será o homem que oferece um destino. E isso é irresistível. Você não precisa mais ser o carente, o previsível, o frágil. Você pode se reconstruir como alguém que governa sua própria existência, como Maquiavel ensinaria. Mas há um preço, e esse preço é a morte do homem antigo.
Está disposto a enterrar quem você foi? Porque só assim nasce o homem que não busca mulheres, mas atrai naturalmente aquelas que vivem cercadas por opções, e mesmo assim sentem que você é diferente. A próxima parte revela por quê. A verdade final. A realização mais poderosa. Aquela que muda tudo. Agora que você queimou sua antiga versão, o que resta? Não existe resposta mais importante do que essa, porque no fim das contas, todas as técnicas, todas as rebeliões, todas as verdades psicológicas só têm valor se elas te levam a um lugar, o centro de si mesmo. Um lugar que não depende de aceitação externa, de olhares femininos, de matches no aplicativo. Um lugar onde você não apenas atrai, mas emana poder. E é aqui que chegamos à realização mais brutal e mais libertadora. A verdade final. Atração não se pede, atração se é. Você passou a vida tentando merecer mulheres, tentando agradar, impressionar, conquistar. Mas todo esse esforço parte de uma premissa secreta, que você precisa fazer algo para ser digno. E é essa premissa, invisível mas viva, que afasta as novinhas, porque ela carrega, no fundo, um auto-julgamento. Eu não sou o bastante. Essa frase pode nunca ter sido dita, mas está no seu jeito de olhar, na sua pressa em responder, na sua ansiedade em agradar, na sua voz que se curva na presença de beleza. E a mulher sente isso. Ela pode não saber explicar, mas ela sente que você precisa ser aceito e por isso não pode ser admirado. Você quer ser o centro da atenção, mas age como um satélite emocional, orbitando desejos alheios, medindo cada palavra, cada passo, cada gesto, com medo de errar. Mas o homem que teme errar, já errou. Você não é um candidato, você é um trono. Essa é a virada. Você não está aqui para ser escolhido por mulheres. Está aqui para construir algo tão grandioso, tão sólido, tão magnético, que as mulheres se sintam privilegiadas por serem escolhidas por você. Você não é mais um rosto em meio a milhões. Você é um sistema solar. Um homem com centro gravitacional próprio, e tudo o que orbita você, inclusive mulheres, deve estar alinhado com a sua direção. Não é arrogância, é clareza. Você precisa parar de querer ganhar mulheres e começar a construir uma realidade onde elas queiram se perder em você. A mulher não é o objetivo, é o reflexo. Toda mulher que entra na sua vida é um espelho. Ela reflete sua postura, sua energia, sua estrutura. Se você é um homem vazio, ela se afasta. Se você é um homem sólido, ela se entrega. Ela não escolhe com a razão, ela escolhe com o instinto. E o instinto só respeita o que é inabalável. Você não precisa correr atrás, você precisa se tornar. A essência de Maquiavel. Não peça, tome posse de si. Maquiavel jamais escreveria um manual para conquistar mulheres. Ele escreveria um tratado sobre como se tornar tão necessário que o mundo gira em torno da sua visão. E esse é o verdadeiro segredo da atração. Não é sobre mulheres, é sobre você, sobre sua disciplina, sua mente, sua visão, seu magnetismo construído com cada escolha e não com palavras. O desejo feminino é apenas o eco da sua presença. Se você é um caos emocional, ela se afasta. Se você é um homem que construiu a si mesmo, tijolo por tijolo, ela sente, ela quer, ela se curva. Não porque você pediu, mas porque você se tornou inevitável. O novo você, um ser que não precisa, mas escolhe. E agora você chegou aqui, de frente para a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Você está disposto a não precisar mais de mulheres, para que possa finalmente tê-las? Porque quando você não precisa, você tem poder, você não implora. Você direciona, você não busca aprovação, você filtra, você não corre atrás, você atrai. E isso muda tudo. Ela sente, no seu silêncio, na sua postura, na sua calma diante da beleza. Você não está nervoso, você não está ansioso, você está inteiro. E essa inteireza é rara, tão rara que se torna um imã.
Encerramento, o homem que ela não consegue esquecer, ela vai lembrar de você. Talvez não pelo que você disse, mas pelo que ela sentiu. Um desconforto delicioso, um frio na barriga, um medo estranho de não ser suficiente para você. Ela vai se pegar perguntando: por que ele não me persegue como os outros? Por que ele não parece querer nada de mim? E mesmo assim, eu só penso nele. E então, ela percebe: você não é igual. Você é o homem que exala algo que todos tentam imitar, mas que só existe em quem se reconstruiu por dentro. E nesse momento você não apenas atrai, você marca. Você se torna inesquecível, porque você não ofereceu flores. Você ofereceu presença. Você não ofereceu atenção. Você ofereceu profundidade. Você não ofereceu promessas. Você ofereceu mistério, estrutura, propósito. E ela nunca mais será a mesma, porque agora ela sabe: existem homens e existe você. Reflexão final. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: se eu fosse uma mulher, eu me desejaria? Se a resposta for não, você tem trabalho a fazer. Mas se a resposta for sim, você não precisa mais correr atrás. Você já chegou. E agora o mundo e elas começam a correr atrás de você.